4 de outubro de 2021, um dia que entrou para a história das comunicações das redes sociais. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Whats, o canal do conhecimento. E antes, se você está gostando dos nossos conteúdos, se você acha interessante, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos. Isso me estimula muito a criar conteúdos como este e também faz com que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e precisa e pode ser levado a mais pessoas. E no último dia 4 de outubro de 2021, tivemos aí um evento que vai ficar marcado na história das comunicações das redes sociais. Vamos comentar hoje qual o impacto disso na sociedade, o que isso nos faz pensar e qual a reflexão que temos que ter. Tivemos aí o apagão do Facebook, do Instagram e do WhatsApp ao mesmo tempo. Lógico, são estruturas que estão interligadas e pertencem à mesma empresa. Mas o fato é que por volta de 12 horas, ali horário de Brasília, aqui no Brasil, a gente percebeu, todo mundo começou a ver que os sistemas estavam fora e tivemos ali longas 6 ou 7 horas de serviços interrompidos e sem a comunicação. E traçando rapidinho o histórico aqui das paralisações das quedas que já tivemos nas estruturas do senhor Mark Zuckerberg. Em 2015, tivemos aí uma notificação do governo brasileiro que pediu ao WhatsApp que suspendesse seus serviços por 48 horas. Em 2015 ainda não tínhamos a dependência que se tem hoje da ferramenta, mas gerou muita controvérsia, gerou muita discussão, muita briga. Esses 2 dias, essas 48 horas, a plataforma funcionou ali aos trancos e barrancos, ficou um bom tempo sem funcionar e o impacto foi muito grande. Novamente, em 2019, o Facebook ficou fora do ar por quase 20 horas. Isso também foi um evento caótico, porque em 2019 já tinha ali muita estrutura de marketplace acontecendo, muita comunicação. Ele funcionou meio picotando ali por um período, depois parou, depois voltou, depois parou de vez. Também foi complicado. E na última segunda-feira, dia 4 de outubro, tivemos essa queda. O impacto disso para a sociedade, para quem utiliza, foi muito grande, foi muito forte, muito pesado, porque o problema foi global. Sim, o mundo inteiro ficou sem conseguir se comunicar por essas estruturas. Numa época que a gente vive o conceito de plataformização, onde essas grandes corporações, essas grandes empresas vão incorporando estruturas e pequenas empresas em sua plataforma, isso tem um impacto também muito grande e muito forte. Não só para as pessoas, mas para a economia como um todo. Um outro impacto ali, em paralelo, adjacente ali a essa queda, a essa paralisação, foi, por exemplo, os apps, os sites, as ferramentas que se utilizam do login do Facebook para poder ter o acesso, para poder te dar a entrada ali na ferramenta ou no serviço que você use na nuvem. Hoje tudo está na nuvem. Então, como eu tive essa interrupção, esses serviços também pararam. Os próprios funcionários do Facebook não conseguiram entrar no prédio para trabalhar. Olha o nível que chegou. Por quê? A hora que o cara passava o crachá ali na catraca, ele simplesmente não identificava, porque ele não conseguia ir lá no servidor principal e checar que aquele crachá pertencia a um funcionário do Facebook. O que aconteceu exatamente ainda está meio nebuloso. A gente tem algumas declarações oficiais do Mark Zuckerberg em alguns canais de comunicação oficiais da empresa e em algumas entrevistas. O que se sabe até o momento é que o problema foi causado por uma falha operacional, onde algumas pessoas, na hora de fazer uma atualização e uma configuração de 2 recursos chamados DNS e BGP, que são as estruturas responsáveis por fazer a comunicação e a interligação dessas estruturas, que são o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, fizeram de uma forma errada e isso gerou um problema em cascata. O DNS, para a gente trazer um pouquinho para a nossa linguagem, ele funciona como um catálogo de endereços. Ele é um catálogo que tem os endereços de cada servidor e ele faz a conversão das URLs. As URLs são os endereços, quando você digita lá www.facebook.com. Esse endereço é a URL, que é convertida no número IP, e este número IP está dentro do DNS. Eu estou trazendo aqui de uma forma bem resumida, bem sintetizada, lógico que isso é mais complexo, mas o DNS é isso. Então o DNS é um catálogo de endereços. E o BGP é um sistema que ele é responsável por analisar, quando você digita lá no teu browser um endereço para abrir a ferramenta, ele olha qual que é o melhor caminho, qual que é o caminho que está menos congestionado para que essa informação chegue ao servidor e retorne para você ali na tela o teu acesso. E segundo as declarações que a gente tem dessa grande plataforma até o momento, o problema foi esse erro nessa configuração. Como todas essas estruturas estão integradas e interligadas,
parou tudo. E voltando um pouquinho na situação da queda, o Facebook ele vem passando por uma maré complicada e conturbada. Ele já vem ali, as ações dele na Bolsa de Valores já vem caindo muito por conta dos problemas relacionados a questões de segurança que o Facebook está discutindo com o governo americano. Isso já vem de alguma data, bem antes aí do apagão. Tivemos o apagão no dia 4 e no dia 5, quando estava tudo restabelecido e normalizado, a Frances Haugen, que é uma ex-colaboradora, uma ex-funcionária do Facebook, fez uma declaração para os principais jornais e meios de comunicação televisivos dos Estados Unidos, fazendo algumas declarações e alegações de que o Facebook prioriza o lucro, sem se preocupar com as questões de fake news. Ela até alega ali que o algoritmo está preparado para poder meio que ignorar as fake news, porque isso promove publicidade e tudo mais. É um assunto também que foi uma paulada na sequência, né? Foram dois golpes ali seguidos para a rede, para a empresa como um todo, e isso ainda vai ter um desenrolar, está muito recente, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente ver como que isso vai reagir. Para as grandes empresas que têm estruturas de CRM, de Omnichannel, ali bem estruturadas, bem planejadas e organizadas, com certeza eles conseguiram contornar isso e acharam alternativas para continuar se comunicando, vendendo, falando com seus clientes. Agora, para os pequenos empreendedores, para as pequenas empresas, para os vendedores, para os representantes que utilizam em muitos deles 100% estão dependentes só desse pacotão, dessa estrutura. Eu falo pacotão porque, olha só, a gente tem o Facebook, que é a rede social, que é o marketplace, a gente tem o Instagram, que é o carinha ali que cuida das fotos, e a gente tem o WhatsApp, que cuida das comunicações e agora também pagamentos. Então, se eu junto tudo isso, eu tenho uma ferramenta muito legal, muito boa para trabalhar. Só que se um deles para e isso está interligado e um efeito em cascata, que é o que a gente até o momento está entendendo que aconteceu, eu fico praticamente parado, eu não tenho o que fazer. E muitas pessoas, muitos desses pequenos empreendedores e empresários hoje utilizam a ferramenta. Então, olha o tamanho do prejuízo. O prejuízo do Facebook está estimado aí entre 6 e 7 bilhões no planeta, no globo. Lógico que isso particionado por países, existem países que ele tem uma representatividade muito forte economicamente falando, e o Brasil está nessa lista devido à quantidade de usuários que tem só aqui no Brasil. E falando em usuários, essa estrutura hoje ela tem 2,7 bilhões, sim, 2,7 bilhões de usuários nas três estruturas. Então, olha o tanto de gente, olha o mar de pessoas que ficou sem comunicação. Fora esse prejuízo do Facebook, das empresas, do Mark Zuckerberg, a gente tem também os prejuízos locais. Então, quantos e quantos vendedores não conseguiram atingir suas metas, quantas empresas não conseguiram se comunicar com seus clientes, aqueles que usam o marketplace como comunicação em forma de entrega e não conseguiram fazer com que o seu produto final chegasse ao cliente, talvez até mesmo perdendo, sei lá, um restaurante que produziu ali uma comida que já estava na demanda e não conseguiu confirmar a venda ou a entrega. Então o prejuízo vai muito além só da empresa. O prejuízo ele é mundial, ele é global e ele atinge muitas pessoas que dependem disso para trabalhar. E aí, qual que é a lição aprendida que a gente precisa tirar disso, gente? A lição aprendida é que olha o quão dependente estamos hoje de uma única estrutura. Sim, porque hoje todo mundo tem essas redes sociais e esses meios de comunicação no seu celular, no seu tablet, no seu computador e utilizam isso muito. Eu, particularmente, que trabalho na área de tecnologia, utilizo bastante. Não estou falando para a gente deixar de usar, lógico que não podemos, até porque o mundo está cada vez mais conectado e mais integrado na grande nuvem e nessas comunicações. Mas é hora da gente acender a luzinha vermelha aqui, isso aí foi um alerta, a gente tem que tirar essa lição aprendida dessa situação. Como vamos proceder daqui para frente? Porque as falhas, essas quedas, esses apagões, eles vão continuar acontecendo. Isso é uma situação prática e muito passível de acontecer em estruturas de tecnologia, em grandes servidores, em estruturas de rede. Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter um backup, a gente precisa ter uma segunda opção, até mesmo uma terceira opção. A gente tem que ter uma segunda opção de contato com o meu cliente, a gente precisa ter um outro comunicador que precisa começar a ser disseminado, a ser integrado, a gente pode até pensar numa outra plataforma, porque quando houver um problema em uma e eu tiver outra que é totalmente dependente, eu consigo ali manter a minha comunicação, manter o meu padrão. O mais engraçado é que a gente está numa época que as pessoas estão esquecendo dessas outras opções e até mesmo de outras ferramentas. Por exemplo, eu tive casos de pessoas com o celular na mão, tentando se comunicar comigo e depois falaram, pô, eu não consegui, eu não lembrei de te ligar. Olha como a gente está ligado nisso. Então é um segundo alerta também.
além de estar preso, além de estar dependente dessas estruturas, a gente precisa desengessar um pouco e olhar para as ferramentas, talvez até mais antigas, né? Realmente ligação é uma coisa que está ficando no passado, mas que neste caso funcionaria muito bem. O próprio SMS funcionaria muito bem, porque ele é independente dessa rede. Então a gente precisa pensar nessas possibilidades, nessas estruturas. A gente tem aí hoje outros comunicadores, a gente tem o Telegram, tem o Signal, a gente tem outras plataformas de comunicação, de rede social. Então é hora da gente olhar para isso e começar a realmente usar, começar a ter um backup. Um outro fator importante e que é muito risco, ter um backup dos teus contatos, ter um backup das tuas comunicações, das tuas interações comerciais fora dessas estruturas. Eu digo fora. Fora da nuvem até, você pode ter isso fisicamente no teu celular, no teu desktop. Bom pessoal, por enquanto é isso, vamos aguardar o desenrolar dessa história e ver como que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, que é a mesma empresa, vai se pronunciar ao longo do tempo aí, quais as medidas que eles vão tomar para evitar que isso ocorra. Vamos ver como que isso vai acontecer daqui para frente. A grande lição dessa queda e que a gente precisa levar como reflexão é: primeiro, a dependência que temos hoje dessas plataformas, dessa estrutura de plataformização, né? O quanto isso impacta no nosso dia a dia. A gente tem a dependência muito grande também da nuvem. Inclusive, falando sobre nuvem, eu tenho um vídeo muito legal aqui no canal falando sobre nuvem, depois vocês podem pesquisar aí e entender melhor sobre isso. O terceiro ponto, quais as possibilidades que temos análogas ou sinônimas ali daquilo que a gente já tem que podem nos auxiliar em caso de queda. Quarto, como garantir os nossos backups, as nossas estruturas de comunicações pessoais, comerciais, financeiras dentro da estrutura. Então é isso que precisamos pensar, é isso que precisamos levar como lição aprendida desse apagão. Não estou dizendo que temos que deixar de utilizar as ferramentas, nem as redes sociais, nem o Facebook, nem o Instagram, mas estou dizendo que precisamos pensar em opções secundárias, terciárias, que nos garantam a comunicações em casos como esse. Por hoje é isso. O recado está dado. Se você realmente gostou desse conteúdo e ficou até agora, se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa legal, deixa o like. Como eu disse, isso faz o YouTube entender que o vídeo é relevante, é interessante e chega a mais pessoas. Eu fico por aqui, deixando meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!